série hoje, nós vamos até o final desse mês com esse tema, o mês da família, e o Senhor nos deu uma palavra, uma casa na montanha. A invernada aqui, ó. Se eu esquecer de novo, o Gilson tem um piripá aqui. Olha, eu não tinha visto de novo. A invernada está se reunindo toda quarta-feira. Toda quarta? Alguém me sinaliza se é quarta? É quarta. Então na quarta-feira, você que quer, ó, já vai chegando o 20 de setembro. Já de novo, irmão. Pega tuas botas lá e dá um brilho nelas, não? Ai, pastor, a gente é crente. Nós também não somos crentes, na verdade não. Nós somos filho de Deus. É que tem coisa que crente não gosta. Crente não gosta de festa. Não gosta, irmão. Quem gosta de festa é filho de Deus. Lembra que o irmão do filho pródigo tinha uma festa, tinha um som lá e luz, ele já não gostou. Tem gente que não gosta. Mas essa casa ama festa. Então dia 20 de setembro tem uma grande festa aqui, hein? E a dose dupla de novo. Vamos ter durante o dia, no sábado e domingo de noite. Então dá para você festejar bastante. Dá para arrebentar a tira do chinelo. Para você que não sabe, nós temos uma grande festa campeira que fizemos aqui na igreja desde o primeiro ano. Quando nasceu essa igreja, Deus colocou no nosso coração esse desejo, a gente tem feito isso ao longo desses anos. Dia 20 de setembro não será diferente. Você pode vir aprender a dançar, olha que bênção. Seria muito bom para o seu casamento. Quando as coisas querem ficar complicadas, você sai. Enxuga bailanta de fundo de campo. Aí, ó, tem até o Sapucai. Talvez você não saiba, eu quase fui um cantor. Deixa pra lá. Quem foi, amor? Não. Dançarino não. Mas Deus sabe para quem dá esses dons. Se Ele tivesse me dado esse dom da dança, meu, estava metido, meu irmão. Estava metido nas danças. Mas eu não tenho esse dom. Não tenho, da dança. Mateus, irmão, o que tem? Já vi. Tem que ver. Bem, venha para você ver. Pastor, mas isso pode? Pode porque de fato Deus ama ambientes de alegria. Então essas festas são ferramentas para alcançar pessoas, amém? Então dia 20, pastor, eu não sei dançar. Então a invernada está aí para te ajudar, para te ensinar. Tem um pessoal perito, vai ser linda a invernada nesse ano. Vai ser maravilhoso, você pode vir na quarta-feira às 20 horas. Entra agora na invernada, porque depois o grupo vai estar fechado. E aí você não consegue entrar, então tem que entrar agora nesses dias para dar continuidade. Mateus 7:24, diga assim comigo, uma casa na montanha. Por que uma casa na montanha? Você vai entender de acordo com esse texto. Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente ou sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os ventos se encheram, ou os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram, olhe bem, com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada, fundamentada, edificada na rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem tolo ou insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força. Veja que as duas casas acontece a mesma coisa. Bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Esse texto ele fala do final do Sermão do Monte, o sermão mais importante de Jesus. O Sermão do Monte começa no capítulo 5, e Jesus vem trazendo fundamentos do reino. O Sermão do Monte são as diretrizes para alguém que quer viver o reino de Deus. O reino de Deus tem princípios, e Jesus começa a ensinar de Mateus 5 para frente o Sermão do Monte ou da montanha. Perceba isso, é um sermão, uma palavra que muda a nossa condição. Não é sermão da planície, é sermão do, vamos lá, sermão do, quer dizer que tem princípios que levantam você. Pelo amor de Deus, tem que dar um amém melhor. Há princípios que Jesus nos ensina que nos levantam, mudam o nosso nível. Se com princípios nós crescemos, sem princípios
somos abatidos. E Jesus está ensinando, e o ensino de Jesus termina aqui, Mateus 7, 24. Veja bem, tudo que Jesus está ensinando finaliza, aponta para uma casa. Tudo que ele está ensinando é sobre uma casa. Se tem casa, tem o quê? Família. Se tem casa, tem família. Então perceba, tudo que Jesus está ensinando é para construção, para edificação de uma casa. Então perceba uma coisa, tudo que Deus faz, do começo ao fim, existe uma família no plano de Deus. Como que começa a criação? Adão e Eva, família. Como termina os últimos dias? O noivo vem se encontrar com a noiva. Você está me ouvindo aí, irmão? Então tudo começa com família e termina com... E nós precisamos aprender a ser o quê? Família. Jesus está ensinando justamente o que é o conteúdo do reino. É uma construção. E ninguém constrói uma família do dia para a noite. Tem um tempo. Para ter uma casa embaixo, níveis mais baixos, é muito fácil. Agora, uma casa na montanha, existe aqui princípios e valores. E esses princípios do reino, quando estão na nossa casa, a nossa casa é levada a um lugar mais alto. E eu profetizo que a sua casa será levantada em lugares mais altos. Sua casa estará em evidência, grandes bênçãos virão sobre ti. Você está entendendo isso? Então, é importante a gente falar sobre isso. Por quê? Pastor, a gente está na igreja, né? Então a nossa família, os nossos casamentos estão livres de problemas. Não. 50% dos casamentos acabam em divórcio, inclusive na igreja. Nós já pregamos tanto sobre família aqui. Eu já viajei o Brasil e até lugares fora do Brasil pregando esse tema, sobre famílias apostólicas, famílias proféticas. Mesmo falando muito sobre o tema, nós mesmo assim, muitas vezes, enfrentamos o término de casamentos. 50% dos casamentos acabam, inclusive de pessoas que estão na igreja. É mais rápido hoje você se divorciar que você casar. É capaz do documento de divórcio chegar antes na sua casa do documento de casamento. Então é muito mais rápido você se divorciar do que casar. 25% somente das famílias que frequentam a igreja. Olha isso aqui, 25% das famílias que frequentam a igreja, somente 25% lê a Bíblia e ora em casa. O que nós estamos falando aqui, e Jesus está nos chamando a atenção, não adianta você ouvir. Qual que é a diferença dos dois construtores? Um ouviu e praticou, e sua casa foi edificada. O outro ouviu, mas não praticou. Aqui há uma problemática, irmão. A prática. Não é o quanto você está ouvindo. Eu escuto mensagens, grandes coisas. Eu estou ouvindo agora uma série. Não importa. A grande questão no reino de Deus é a prática. Se nós estamos falando de fundamentos aqui, os fundamentos que nós falamos aqui precisam afetar a sua casa. A sua casa tem que ser afetada por esses fundamentos, você entende? Na maioria das vezes você escuta, mas não pratica. Então o homem que pratica, e se tem um homem, tem uma mulher, se tem uma mulher, tem filhos. Uma casa edificada, diga assim, fundamentos. Em uma casa que tem fundamentos, esse homem sábio cuida de uma casa carregada de sabedoria. Mas nos nossos dias, as mulheres hoje se tornam a principal referência na maioria dos lares. O número de mães solo só aumenta. Só aumenta. A gente tem várias estatísticas mostrando que cada vez mais a presença paterna não existe. Às vezes a pessoa está lá, o homem está, mas não presente. Está de corpo físico ali, mas ausente. A mente dele não está voltada à família. Então a gente precisa entender que esses fundamentos praticados são fundamentos sólidos. Eu queria que você falasse comigo, fundamento sólido. Porque a rocha, a montanha, a edificação da rocha exige sacrifício. Já a areia, você não tem sacrifício nenhum. E se nós queremos uma família, se tem algo ali que você vai viver, é o sacrifício.
Então é um fundamento sólido. E quando eu falo de fundamento, eu falo da primeira parte da edificação. Quando se começa a edificar algo, não se começa por cima, se começa pelo fundamento. Eu fui construir uma vez um prédio e eu botei 2 carros no fundamento. Eu vendi 2 carros para fazer um prédio e todo o meu dinheiro sumiu debaixo da terra. E eu disse na época para a construtora: cara, mas cadê a obra? Fundamento. Quanto maior é a obra, mais forte tem que ser o fundamento. Então nós precisamos entender o que são fundamentos. Sem fundamento, sem começo. Por onde começa a sua vida? Pelos fundamentos. Quais são os fundamentos que você escolheu? Escute isso: a família que você escolhe vai ser fundamentada nesses fundamentos, nessa base que você está decidindo edificar. Então, se eu quero uma casa, uma família, e quando eu falo de família, escute isso. Você talvez está dizendo: pastor, mas eu sou solteiro. Não tem nada a ver com ser solteiro. Você nasceu para estar em família. Você nasceu para viver família. E nós precisamos entender que muitos de nós não têm fundamentos. E o fundamento é o primeiro. Segundo, por que tem pessoas que não conseguem começar? Não tem fundamento. Quais foram os fundamentos da sua casa? O quanto dura um casamento na sua família? Como é a comunicação dos casais na sua casa? Como é a educação dos filhos? Nós precisamos analisar os nossos fundamentos que nós herdamos. Jesus está dizendo: escolha deixar velhos fundamentos. Você está aqui? Eu vim dizer para você: escolha deixar velhos fundamentos. Não construa a sua vida sobre o passado. Fundamentos do passado vão gerar problemas na sua vida. Então, o fundamento é a primeira etapa. Diz assim: primeira etapa. O fundamento é o que sustenta o peso. Quando um homem diz assim: eu vou levar o peso da minha casa, cara, você não vai conseguir. Nós não conseguimos. Quando a mulher, e tem mulher que é assim, arregaça as mangas e parte: eu vou lutar pela minha casa. Ok, mulheres, você tem uma força fantástica. As mulheres têm uma força incrível. Eu admiro vocês. Agora, nem o homem, nem a mulher consegue suportar o peso. Quem sustenta o peso? O fundamento. Quem é o fundamento da casa? Você já foi construir alguma coisa, já viu uma planta? Tem plantas que a gente não sabe ler. Nós precisamos de ajuda com a planta, que é muito complexo. Assim também é com Deus. Deus é um arquiteto. Peraí, pastor, que jeito? Está lá na Bíblia. Abraão persegue a cidade cujo Deus é arquiteto e construtor. Deus é um arquiteto, Ele sabe ler a planta da sua vida, amém? Ele sabe ler coisas sobre você que você não sabe ainda. Então você tem que chamar a ajuda do arquiteto para ler a planta da sua vida, para entender o fundamento da sua vida. Você está pegando isso? O problema não é o que você está construindo, o problema é sobre qual fundamento. A fé, por exemplo. Qual era o fundamento de fé da sua casa? Você pode estar sendo afetado por esse velho fundamento. Qual era o fundamento sobre futuro? Eles estavam olhando para o futuro, estavam acreditando em algo melhor. Então o fundamento sustenta o peso. Fundamentos são princípios que geram uma estrutura. Tem como crescer sem uma estrutura? Muitos de nós não viemos de famílias estruturadas. E quando eu falo de estrutura, não falo de uma casa de, sabe, uma casa de cinema. Ah, pastor, uma casa linda. Não é isso. Não é isso. Estrutura familiar não nasce com estrutura física. Não. A estrutura familiar é justamente o fundamento, a base da casa. Isso determina a estrutura. O homem tolo, como é que ele era mesmo? Tolo. O que é o tolo? O tolo é aquele que acha que sabe. O tolo é aquele que ouviu, mas não praticou. O tolo, isso aqui é um espírito, viu? O espírito do tolo, ele ouviu, mas não praticou. Muitas pessoas são tomadas desse espírito. E na hora de edificar, o que eles fazem? Escolhem fundamentos errados. O mais fácil. Uma vida fácil não realiza nada. É dentro de uma condição às vezes difícil que você começa a ver a família crescer.
Então, nesse ponto, querido, os fundamentos que geram uma estrutura e também orientam ações. Diga assim: fundamentos orientam ações. Perceba uma coisa: o homem foi edificar na rocha, não era um lugar fácil. Enquanto esse homem trabalhava, ele era o quê? Trabalhado. Há coisas que você passa, que você tem que passar, porque estão trabalhando em você. Já o homem tolo veio depois do sábio, e ele está olhando o sábio trabalhar. E sabe o que ele diz? Não vou fazer igual. Eu vou criar o meu jeito, vou dar uma curva aqui, vou pegar um atalho. Tem atalho? Tem o jeito certo. Ou você está vivendo do jeito certo, ou está vivendo mais ou menos. Então, esse fundamento, ele orienta ações. Se o fundamento é a rocha, quem ele é? Sábio. Se o fundamento é a areia, é o que é frágil, é fraco, uma hora vai cair. Isso vai orientando suas ações. O que eu quero dizer com isso é que você herdou sistemas da sua casa. Diga assim: sistemas que geram ações. Você herdou um sistema da sua casa. Uma coisa simples: tomar café da manhã junto. O que é isso? Um sistema. Almoçar ao meio-dia na mesa. O que é isso? Um sistema. E essas bases que são como sistemas, são os valores da sua casa. E Jesus está dizendo: no reino existem princípios que você tem que pegar e viver na sua vida, na prática. Não é viver na teoria. Na teoria todo mundo aqui é salvo. Na teoria todo mundo serve a Deus. Cuidado com a teoria. Na prática não. A prática é o que vai revelar quem você é, sábio ou tolo. Mas deixa eu te contar uma coisa: há momentos que os dois habitam a mesma pessoa. Já teve uma atitude tola? Você nunca? Eu já tive várias, pelo amor. Você levanta a mão, você é muito santo mesmo. Diga: dentro de nós tem um sábio e um tolo. Amém, irmão? O tolo já falou na sua boca? Já pensou na sua mente? Já. Eu já disse para você, ainda bem que Deus não escuta a maioria das minhas orações, que eu já orei de bobagem. E eu digo: obrigado, Senhor, porque você não me ouviu. Graças a Deus. Tem gente que agradece quando Deus escutou. Obrigado, Senhor, aquilo me escapuliu, era um momento de raiva só. O fato é que nós estamos lutando contra o tolo e contra o sábio. Dentro de nós tem duas naturezas. Uma que quer o que é mais fácil, o que é comum, e a outra que entende: eu preciso de princípios, fundamentos. Então essa fundação fraca vai gerar uma família disfuncional. Se a fundação é sólida, família sólida. Se a fundação é fraca, o quanto de família tem hoje disfuncional? Tem um homem e tem uma mulher, mas ambos não entendem sua missão. Eles não compreenderam por que se uniram. E esta casa gera agora filhos que também são parecidos com seus pais. Se você vem a essa igreja, você vai ser parecido com a gente. Você vai começar a crer em umas coisas meio doidas, vai começar a ver anjo, ver arcanjo, vai começar a orar pelos enfermos. É normal, é nosso. E talvez você não goste disso, porque você se torna parecido com a família que você escolhe. Então tem famílias por aí que o pastor, ele é o cara que prega de repente dentro de um contexto dinheiro. Então a gente tem que ter muito dinheiro, e aquela igreja é para uma elite. É um tipo de igreja. Há igrejas que não tem profecia, há igrejas que não tem manifestação, há igreja que o louvor é tudo quadradinho, coisa chata, fecha aspas. Tem lugares assim, e talvez você goste de lugares assim, amém? Tem lugares que o pastor sai de uma casinha, de um quartinho, que ele diz que está buscando a Deus. É pura mentira. Na maioria estão comendo amendoim lá. Eu já andei nessas saletas de pastor. A maioria deles comendo amendoim, aqueles amendoizinhos salgado e doce. Sabe aquele? É esse mesmo. Daí eles dizem que estava orando, estava nada. Para não cumprimentar o povo, fica metido numa saleta. E aí quando vem, parece um bicheiro. 5 correntão, parece o MC Pastore. Pode dar risada, é verdade. E aí quando termina o culto, ele tem uma portinha. Alguém joga um manto preto nele. Já pensou aqui, Gabi? Você abrindo a portinha e eu para trás, tipo um moonwalker.
Aí você diz assim: cadê o pastor? Mr. M. Porque o Mr. M estava aqui, sumiu. Por quê? Porque há famílias assim. Já a nossa família não. A nossa família ama encontros, ama estar junto. Ah, mas eu nunca pude estar com o pastor. Se você está aqui e não está inserido num Forte House, você está falhando. A sua falha é não estar nesses pequenos grupos, porque alguém ali vai ver você, alguém ali vai cuidar de você. Mas como nós viemos de família disfuncional, nós não sabemos ser cuidados. Temos pais querendo educar que não foram educados. Temos gente querendo curar, mas não foi curada. Você está aí, irmão? Então, existem aqui fundamentos fracos, mas também existem fundamentos sólidos. E eu profetizo: sua casa está sobre fundamentos sólidos. E nós vamos investir no que então? No que o mundo está investindo? Não, em fundamentos. Fala para o pessoal do seu lado: invista em fundamentos. Primeira coisa então, defina os fundamentos. Quais serão os valores essenciais da sua casa? Lá em casa a gente tem 3 básicos: honra, fé e obediência. A gente honra um ao outro. A gente tem fé. E não é porque eu seja o papa da fé. Só um segredo entre nós: eu sou muito depressivo. Às vezes uma coisa me abate, eu luto contra a minha depressão. E a pastora Raquel tem uma fé, eu sempre digo, ela é que nem o Wolverine. Se corta e cria de novo, e daqui a pouco está com asa, daqui a pouco está... Fé! Aí tem dias que ela está abatida, e eu tenho que ir lá botar fé. Então a sua casa tem que determinar quais são os fundamentos. Diga assim comigo: decidir quais serão os fundamentos da minha casa. Lá a gente tem um fundamento muito simples, que é a honra. E a honra me leva a contar para minha esposa tudo. Mas tudo. Ó, está acontecendo e tem marido que não. Não, vou matar no peito. Não mata nada, ele vai matar você. É melhor você contar. Ou a mulher diz então: não, eu vou resolver isso aqui. Não. Existe uma transparência, uma clareza. Porque quando você está batendo na rocha, sai faísca. Diz assim: confronto. Não tem confronto na sua casa? Se não tem, tem que começar a ter. Confronto não é briga. Alguém ia dizer briga. Aí bota sabor de mel para esconder os gritos. Fariseu, sai daí, Dalila. Jezabel, bem minha mãe falou. Fecha aspas. Porque tem gente que faz isso. Uma vez fui chamado para orar numa casa e eles brigavam ao som de Lauriette. Pau comia e quebravam tudo. Eu fui chamado lá, falei: meu Deus, tira esse louvor. É até pecado brigar com louvor assim. Mas tem gente que é assim. Agora a questão é: dentro da sua casa tem que ser o quê? Transparente. E o confronto é parte de uma casa fundamentada. Confrontar, querido, é olhar olho no olho, é verificar o que está funcionando e o que não está funcionando. E às vezes tem coisas em nós, no homem, que não está funcionando. E a mulher que vai ter que dizer: amor, isso aqui não fica legal para você. Ou então o homem vai ter que... Aí tem, dos dois lados, pessoas que se ofendem com confronto. Qual é o maior confronto da Bíblia para você? O maior confronto da palavra, o que a história bíblica vai nos trazer, é aquele momento do pai do filho pródigo. Sabe aquele momento que o pai corre ao encontro do filho, beija o filho, bota o anel, coloca a sandália? Sabe aquele momento? Aquilo se chama confronto. Face a face. Um filho sujo, o pai diz: você vai ficar limpo agora. Isso é confronto. Então assim, dentro de uma cultura de igreja, a gente treme o confronto. Pode ver, tem cara que nem veio para o culto hoje. Sabe por quê? Que ele mandou a mulher dele sozinho? Porque ele tem medo do confronto. Uma vez chamei uma pessoa aqui: vem aqui, eu quero tomar um café com você. A pessoa veio. Eu queria ofertar para que ele fosse jantar com a esposa dele. Aí os dois vieram aqui: ô pastor, tá tudo certo? Tá tudo certo. Mas o senhor viu alguma coisa ruim em nós? Não vi nada. O senhor viu algum demônio? Não, ainda não vi nada de demônio. Não, porque lá na outra igreja, lá o pastor, quando chamava a gente assim para o gabinete, eu falei: irmão, aqui nem gabinete tem. Para me sentar numa cadeira, eu tenho que ir lá na mídia pegar minha cadeira. Minha cadeira anda por tudo ali. A pessoa achou que o confronto era do mal. Diga assim: ser confrontado
me faz crescer. Os nãos da sua casa. Não tem não na sua casa, esse é o problema. Diga um não na sua casa e veja as carinhas. Veja. Agora, o exercício do não é necessário. Dizer não para algumas coisas. Então aqui a família é o resultado dos fundamentos que nós escolhemos. Você está aqui, irmão? E essa base sólida, toda base sólida nos leva a ser, eu quero que você repita isso comigo, ser resistentes. Diga assim, ser a prova de tempestades. Toda base, todo fundamento sólido me faz ser resistente ou à prova de tempestades. Os ventos vêm, os rios encheram, bateram contra a casa na rocha, mas ela não caiu. O que derruba você? Falta de fundamentos. O casamento complicou. Não, está faltando fundamento. Não, pastor, mas é que a gente... Não. O que está faltando em uma casa que está caindo é fundamento. Não adianta você parar e ficar abraçado no que está caindo. Tem que cavar, encontrar a rocha e a partir desse ponto começar a edificar. Então, essa base sólida nos leva a ser a prova de tempestade. E quando eu falo de ser a prova de tempestade, a gente está vendo que esse homem que cavou na rocha, que edificou sobre a rocha, está prevendo o futuro. Diga assim comigo, fundamentos tem o poder de prever o futuro. Então pode vir uma crise que vier, pode vir, pastor, contexto econômico, contexto político, a pandemia. Calma, irmão. Quantos casamentos acabaram na pandemia? Inúmeros. E quantas famílias se fortaleceram mais ainda? Qual que é a diferença? Fundamentos. Nenhuma casa ficará sem tempestade. Jesus está ensinando, se você tem uma casa no alto de uma montanha, porque esse é o lugar para você edificar, os ventos vão soprar contra você. Os ventos virão contra a tua vida. Pode ser de repente um problema físico, uma doença. Não, pastor, Deus, irmão, tudo pode acontecer. Você pode se encontrar numa crise financeira. Você pode se encontrar de repente sem norte. Você pode entrar na sua casa, ter saído com um emprego e ter voltado sem emprego. Só que isso não pode abalar porque você tem fundamentos. Se houver fundamentos, nada vai abalar você. E há pessoas que são abaladas. Liga a televisão, fica abalado. Vai começar o seu dia trabalhando, tem medo de ser mandado embora. Ou seja, a falta de fundamento gera medo. E Jesus está dizendo, esses fundamentos, eles têm o poder de prever o futuro. Por quê? Porque é contínuo, não é para acabar amanhã. É uma casa duradoura. O que está sobre a rocha é duradouro. Eles não se comportaram bem hoje porque é domingo. Amanhã é a mesma coisa. Eles não estão aqui dizendo que se amam porque estão na igreja. Amanhã é a mesma coisa. Ou seja, estão levando os princípios e vivendo na prática na sua casa. E assim, viver na prática. Quando uma família não consegue ver o futuro é porque não tem fundamento. Quando o casamento começa, a pessoa diz assim, não sei, vou casar, vou ver o que vai dar. Vai dar ruim. Já vou te adiantar. Primeira coisa que você tem que ter, visão de futuro. Sabe, visão, continuidade. Quer uma casa que dure pouco, cava na areia. Só vem nos cultos, não se envolve com nada. Não participa de nada. Só vem nos cultos para falar mal dos outros. Fica de domingo, sabe, irmão, dominguinhos. Só domingo. Isso tudo vai fazendo você ouvir, mas não praticar. Então, dentro desse desafio, a gente precisa entender que essa família, ela tem o poder de prever o futuro. E os fundamentos determinam a força de uma família. Diga assim, a força de uma família está nos fundamentos. Não adianta ter uma bela fachada. Já viu essas casas que você olha aí? Lindas fotos, aquela mulher, aquele homem, uma linda fachada, mas dentro que tem a morte. Não adianta a fachada ser bonita, mas o lado de dentro da casa, querido, está tudo desalinhado. Então o fundamento determina a força de uma casa. A força de uma casa não está nos berros de um homem, nem na manipulação da mulher, não está nisso. Nem nos gritos de um homem, nem na manipulação da mulher. A força de uma casa. Já viu casas fracas?
Tem casas fracas, tem casas frágeis. O homem é de cristal, a mulher também. Então não pode ralar, meu Deus, não pode falar nada, sabe, é um bibilozinho, porque mamãe me tratava assim, papai também. Tem gente que é assim, é frágil. E o casamento vai quebrando algumas coisas em nós. O Ariel disse, é verdade. Vou dizer de novo, o casamento vai ter que quebrar alguma coisa em você. Primeira coisa que o casamento vai quebrar em você é a imagem que você tinha de você. Ah, eu sou bom. Você vai ver que não é bom coisa nenhuma. Eu acerto, não acerta nunca. A gente começa a perceber as falhas. Dentro de uma casa onde parece tudo perfeito, perigoso. Uma casa tem que ter verdade, amém? E essa casa tem muitas batalhas. Dentro dessa casa, que tem fundamentos, existe força. Então não basta ter uma fachada bonita, mas tem que ter alicerce, fundamento. E Jesus está mostrando uma coisa: a gente não pode viver sem tempestades. E assim, tempestades virão contra a família. Olhe e perceba o quanto existe de ataques contra a família. Por que o diabo ataca tanto a família? Porque ele não tem família. Ele sai da família. Ele não quer ser família. E Deus é um Deus de família. Por isso que Ele é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Satanás ataca a família porque ele sabe que a família é a imagem de Deus. Quando não há uma família fundamentada, há uma distorção na imagem de Deus. Então, existem tempestades contra a família. E a gente tem que entender uma coisa: seguir Jesus, posso te dizer, quando você perceber que seguindo Jesus, as tempestades serão mais intensas. Eu não quero tempestade na minha vida. Não siga Jesus. Está me ouvindo? As tempestades serão mais recorrentes e mais intensas. Eu quero ficar de boa na lagoa. Vai para a igreja lá do pagodeiro aquele. Deixa a vida me levar. Pastor, seguir a Jesus me coloca no quê? Risco. Esse você ouviu? Seguir Jesus faz com que as tempestades sejam mais frequentes e mais intensas. Por quê? Sempre que Ele fala com você, Ele está tirando sua vida de uma condição e elevando você ao alto de uma montanha. E eu não sei se você já acampou. Eu gostava muito de acampar. E a pastora Raquel fizemos um tour acampando, muitos anos na nossa vida. E a gente ia para os altos dos montes. Eu fazia rapel. E lá, quanto mais alto, mais forte era o vento. Quanto mais alto, mais forte o vento. Eu quero uma vida, pastor, de alto nível. Prepare-se, os ventos serão fortes. Porque os fundamentos têm que ser muito claros para você. Por isso que muita gente não quer sair da média. O que é medíocre? Mediano. Uma vida medíocre espiritualmente, uma vida medíocre financeiramente, uma vida na média. Não quero uma vida na média, quero uma vida excelente, crescendo. Você está me ouvindo aí, irmão? Então seguir Jesus me isenta de tempestades? Sua prova viva que não. Mais de 20 anos casado, irmão, pensa em tempestade. Já passamos por várias. Financeira, lutando com enfermidade, muitas batalhas. Lutando contra demônio, lutando contra investidas do diabo, mentiras, contra falsos irmãos, muitas coisas. A sua casa passa por tempestades. E toda tempestade que você vence se fundamentando em Deus, escute, a sua casa sempre é ampliada, sua casa cresce no ponto espiritual. Você está aí? É como as árvores, né? Já viu que as árvores, quanto mais bate o vento, mais profunda é a raiz. Então tem alguns ventos que vêm, ó Deus me protege. Não, você tem fundamento, não fica com medo do vento. Se você tem fundamento, vem o que vier, sua casa permanecerá. Você está aí, irmão? Então, nós acabamos descobrindo que não podemos viver sem tempestades. Você vai descobrir que você não pode viver sem um desafio. Uma casa fundamentada está batalhando por um desafio. Qual é o desafio da sua casa? Qual é o grande desafio que você e a tua casa estão metidos? Ai pastor, eu não estou metido em nada, eu quero é paz, eu quero é sossego, quer nada então. Nós precisamos de um desafio.
Quando Deus escolhe uma casa, Ele desafia essa casa. Olha o desafio que Ele fez com Abraão, Gênesis 12, lembra de Abraão? Lembra de Abraão? Eu tenho um carinho muito especial pela história de Abraão, porque a história de Abraão é a história de um homem que ouviu Deus, e indo, sua família o seguiu. Havia confiança nessa família. A esposa não ouviu, mas o homem ouviu. E aquele homem guiando, não vai pensar que ele saiu com 5, 6 pessoas, não, era uma multidão. Mais de 1000 pessoas serviam, gado, ovelhas, camelos. Ele sai agora em uma jornada guiado por Deus. Então quando Deus chama uma casa, Ele chama uma casa para ser desafiada. Se você não está vivendo um desafio, sua casa não está no fundamento certo. Você está aí, irmão? Então a gente acaba descobrindo que não pode viver sem tempestade, mas a gente pode se tornar a prova de tempestades. Ninguém vai sobreviver a uma tempestade, irmão. Ninguém sobrevive, ninguém, escute isso, ninguém sobrevive a uma tempestade sem o poder da palavra. Quando eu falo de palavra, eu não falo só de você folhear a Bíblia. Palavra é tudo que envolve uma vida com Deus. Quem é a palavra? Uma pessoa, o próprio Cristo. E Ele é a palavra estava com Deus. Quando eu falo que ninguém consegue passar uma tempestade sem estar fundamentado na palavra, é porque de fato, eu já vi várias pessoas enfrentarem desafios sem uma palavra, e eu vi todas elas caindo. Eu vi pastores que começaram com uma palavra, o fundamento deles era real, mas trocaram de fundamento. A casa começou a desalinhar, porque o fundamento determina essa edificação. Já conheci homens de Deus que começaram muito bem, Deus começou a levantar. Eles não suportaram os ventos, pararam de ouvir, pararam de orar, pararam de pedir ajuda. Você está me ouvindo, irmão? Essa é uma palavra para uma casa que está dizendo: nós queremos crescer cada vez mais. Não pense em ficar no mesmo nível. Agora faça justamente da palavra o seu fundamento. Diga assim: uma casa que está sobre o poder da palavra. O quanto tem da palavra na sua casa? A palavra é dita na mesa, a palavra é comunicada. Eu não estou falando você sentado na mesa falando assim, João 3,16, não. Encarnar a palavra, viver a palavra e trabalhar amanhã levando a palavra. A palavra não vai moldar nada do lado de fora sem primeiro moldar o lado de dentro. Você está aí, irmão? O quanto tem da Bíblia na sua vida? Pastor, mas se a gente tiver Bíblia, sabe, às vezes a minha linguagem não combina com a palavra. Então comece a pegar a palavra e aplicar nas suas palavras. Sabe a nossa comunicação? O que tem de problema no casamento ou dentro de uma casa sobre a comunicação? Às vezes a mulher está ali falando muito, falando, só sabe quem tem uma mulher falante dentro de casa? Fala. Você está querendo pegar o primeiro fio, ela já embarcou, está lá em Nova York. Você perdeu. A gente tenta acompanhar e daqui a pouco diz: não entendi. Eu estava lá, já estamos aqui. Aí o homem às vezes ele cai no silêncio, diga assim, o silêncio do homem. Irmã, quando ele cair no silêncio do homem, espera alguns minutos, tenha paciência com ele, logo ele volta. Agora homem, olha para cá, homem, só homem, não se cale. Aonde Adão se cala, a serpente fala. Há mulheres que não querem o casamento porque tiveram na sua casa uma comunicação agressiva. O pai era muito agressivo, nunca ouviram eu te amo, você é linda, não. Agressão. E essa comunicação violenta vai destruindo o casamento. E as mulheres às vezes se acostumam, elas falam muito, falam por nós, falam por elas, falam por tudo. E às vezes o homem fica em silêncio. E esse silêncio do homem pode matá-lo. Davi diz isso no Salmo 32. Olha o Salmo 32. Quando me calei, meus ossos, diga assim, estrutura. A estrutura de Davi começou a apodrecer. Aonde a estrutura de uma casa cai? Quando o homem se cala.
como aquele homem deixa de orientar a sua casa com a palavra. Não é um homem que manda, é um homem que orienta pela palavra. Você está aí? E é uma mulher que quando vai falar com o homem, lembra lá? Tem quem lá dentro do homem? O tolo e o sábio. Está lá dentro dele. Quando você for falar com ele, mulher, fala com o sábio. Como é que fala com o sábio? Eu sou imprestável. O que minha mãe falou mesmo? Não. Como é que fala com o sábio? Linguagem de sábio. Calma. Aí você, irmã, desacelera, tira esse espírito ruim. Sábio. Chama o sábio para fora. Há mulheres que atacam o marido tentando achar que isso vai arrancar o tolo dali. O tolo não sai com agressão verbal, muito menos física. Nossa. Pastor, mas tem mulher que bate no homem. Fui chamado uma vez aqui para... Eu achei que ia defender a mulher. Cheguei lá, a mulher lutava MMA, tinha dado um pau no cara. E irmão, pensa uma briga feia. Quando eu falo de comunicação, eu falo de coração, irmão. Comunicação é derramar o coração. Se você percebe uma tristeza em casa, muda isso com a comunicação. Passou-se meses, ninguém fala nada sobre aquele assunto. Vamos resolver. E esse resolver, querido, é de uma vez por todas. A coisa que a gente fala, mas acaba não falando. Fala de tudo, mas não fala o que é preciso. Você está aí, irmão? Então esse fundamento consiste em conhecer e não somente ouvir. Diga assim comigo, praticar. Você está querendo praticar a palavra, irmão? Então definir a base da família, porque essas bases vão sustentar quem somos. Você é a extensão da sua casa. Essas bases aqui vão gerar essa família, e a família confere identidade. Quem você é hoje? Fruto de uma cultura, de uma casa. Pastor, mas eu estou com muitas complicações, o que eu faço? Mude o fundamento. Mas a família confere identidade. Então, a gente entra numa casa e tem coisas que a gente faz. Diga assim, liturgias. O que são liturgias? Um jantar na mesa é uma liturgia. Comer no sofá, liturgia errada. Comer com o celular do lado da mesa. Eu tiro meu celular. E a Zoe um dia disse assim, papai, eu vou comendo e olhando. Comendo e olhando. Falei, não, sem celular. Aí um dia uma pessoa me ligou. E eu peguei e falei, papai, sem celular. Se não bastasse uma para mandar, tem outra agora. Onde é que ela aprendeu isso? Liturgia. Eu passo no quarto dela, ela está orando. Ela ora todas as noites. A mãe dela tem que passar lá, sentar um pouquinho. E ela ora por tudo, diz o nome dos bichos, da igreja ela ora por mim, ela ora por tudo. É uma longa. Deita às 10, vai dormir só à meia-noite. Quando alguém esquece de orar por ela, sabe o que ela diz? Eu tenho que orar. Ninguém vai vir aí orar comigo? Ela pegou, tiver 2 ou 3 reunidos. Onde eu estava meio ruim assim, ela veio. Papai, eu vou orar por você. Meteu a mão na minha cabeça e vai, papai, Deus vai te restaurar. Eu falei, mas olha só, cara, que poderoso. Eu amo a Jesus e a oração porque vi a minha mãe amando a Jesus. As liturgias da minha casa eram assim. O milagre tinha que acontecer. O que se faz? Ora. Nunca se decidiu nada sem ler a Bíblia. Minha mãe, uma mulher sem muita instrução, mas ela lia a palavra de Deus. Ela contava a história, quando ela saiu da cidade dela para vir para cá, ela leu a palavra, e lá estava Gênesis 12, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ela me contava, eu falei, mas como? Foi a palavra que me guiou. Ia comprar alguma coisa, ninguém saia comprando. Palavra, vamos ver se Deus confirma. Aí a gente tem famílias que não tem a palavra como fundamento. Não tem uma liturgia saudável. Começa uma gritaria, aquela criança se inflama de raiva e de ódio. Ela vai responder como? Na mesma frequência que essa casa está criando. Você está aí, irmão? Essas bases dão equilíbrio. Quantas famílias desequilibradas tem, irmão? Inúmeras. Pastor, por que está desequilibrando a família? Porque talvez alguns não estão alinhados no propósito. A família precisa ter um propósito.
Ah, pastor, eu vou casar para ser feliz. Não casa, vai dar ruim. Você não vai ser feliz. Pastor, eu vou casar, sabe, para começar a ter meus problemas resolvidos. Vai arrumar sarna para se coçar. Então, pastor, eu caso para quê? Para ser transformado. Essa casa, essa cultura me transforma. O ambiente familiar vai mudando você. Agora, perceba, tem que ter um propósito. Diga assim, uma família com propósito está trabalhando para o crescimento. Se lá na sua casa vocês não estão trabalhando para o crescimento um do outro, vocês não têm uma família. Porque a família de competidores, há mulheres que competem com o homem. Eu ganho mais que você, então hoje é o seu dia de lavar a louça. E não tem problema nenhum em lavar a louça, mas não acostume tanto ele com aquele aventalzinho, vai ficar muito ruim. Quando entrar um ladrão lá, ele vai pegar o aventalzinho e vai dar no ladrão. Ai, ladrão, você não vai gostar disso. Você quer o que na sua casa? Um homem. Vai pegar o cara assim. Morreu o ladrão na mão de um homem. Glória a Deus. Vou até abençoar a sua vida. Amém. Tem homem que fica com medo, com o paninho. Ai, ladrão, sai da minha casa. Pastor, você está excitando a violência. Não, estou excitando a proteção. Filipenses 2,14 vai dizer o quê? Não cuide só do que é teu, cuide daquilo que é dos outros. Então você na sua casa tem que ser um canal de crescimento. Mulher, deixa eu te dizer, teu marido é o teu cartão de visita. Se ele está desgranhado, feio, que é um chuchu, é tua culpa, mulher. O cara chega tudo desgranhado, a gola velha, tudo. Está faltando o quê? Cuidado. A coitada da mulher também está com o mesmo sapatinho faz 15 anos. No inverno está aqui, ela está com os dedinhos assim. Seu marido é seu cartão de visita. Deixa ele bonito para você, mulher. Cheiroso. Aleluia. Nem amém elas dão. Ei, vou dar perfume esse catinguento. Deixa ele bonito para você, cheiroso. Está com BTL, dá uma balinha para ele. Sabe o que é BTL, né? Bafo de tigre louco. Uma vez veio uma irmã aqui, pastor, não beijo mais ele. Por que deu? Pastor, é um bafo. Eu falei, ih, irmã, já tinha notado o bafo dele. E eu já tinha falado para ele do bafo. Que bom que a senhora veio trazer o bafo para cá. O irmão bafo. Pastor, o que a gente faz? Dentista. Dentista, tu vai ficar em cima da escovação. Acabou o bafo. Estavam beijando até não querer mais. Mas a gente fica como? A gente fica naquela questão assim, não, vai falar, não, tem que tratar, irmão. Tem que ter propósito. Tem que fazer o outro crescer. Uma esposa que anima o marido, o cara está lá numa luta, numa batalha, a mulher chega com um pau e dá na cabeça dele. Parece que esse filme, já viu que esse filme americano? Estamos abrindo a cova. O cara chegou mal dentro de casa, já muda o ambiente, dá uma olhada, faz a janta, anima ele. Vai botar aquele jornal que verte sangue na tela. Não, bota coisa boa. Põe lá um louvor. Sabe, você tem que começar a mudar o ambiente. Homens também, o cara tem medo que a mulher dele cresça, não investe na mulher. Você tem que investir na sua esposa, irmão. Você tem que investir nela. Sabe quando você prospera? Quando você arranca um sorriso da sua esposa e dá algo para que custa, algo bom, e ela dá um sorriso. No mundo espiritual te abriu uma janela na tua cabeça, irmão, que nunca mais vai fechar. A sua prosperidade está em honrar sua esposa. É simples. Aí a gente não faz nada um pelo outro. O cara tem um filho ou uma filha e quer às vezes tirar o sonho do filho. Você tem que animar o filho. Sabe, essa cultura de crescimento. Diga assim, uma casa que está trabalhando pelo crescimento. Se a sua casa não está trabalhando pelo crescimento, está preparada para quê? Fracasso. Tem gente que só vive o fracasso. Dá até desânimo entrar dentro de casa. Dá desânimo. Desânimo, por quê? Frequência ruim. Lá fora uma batalha, dentro de casa igual. Guerra, atrito, tristeza. Então cada um vai se tornando um canal de crescimento. Você está aqui, irmão? Já vamos terminando. Pastor, mas o que eu faço? Começa a trabalhar o solo, a base, o fundamento.
Não tem crescimento sem o solo. E o que é o solo? A terra, seu coração. O homem foi feito do pó da terra. Então vocês têm que trabalhar juntos, trabalhar o solo, o ambiente de vocês. E é interessante pensar nisso. Como é que está o céu na sua casa? Eu já entrei dentro de casas assim, irmão, que dá vontade de sair correndo, porque o clima daquela casa é pesado. Diga assim: os céus sobre a minha casa. Bota para mim na tela Deuteronômio 28, 23. Já vamos terminar, fica tranquilo. Deuteronômio 28, 23. Olha lá. O céu sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. O que é céu fechado? Aqui você está lendo que o céu sobre a tua cabeça, onde você estiver em desobediência, desalinhado da missão. Olha bem como é o céu, de bronze. O que é o bronze na Bíblia? Julgamento, juízo, crítica. Você que carrega crítica, julgamento. Tem gente que me diz assim: não sei, pastor, sabe, na minha casa vem muita fofoca. Vem muita fofoca porque você é fofoqueiro. É só por isso. Amém, irmão? É só por isso. É que nem a plaquinha da Avon. Você sabe quem vende Avon? Você sabe onde tem a casa de fofoca? Sabe ou não sabe? Não precisa falar o endereço, só não passa lá. Porque onde tem fofoca, onde tem esse ambiente, tem céu fechado. Céu de bronze, oração não respondida. Não tem favor, não tem milagre para contar. Lá em casa, um dia da semana, a gente para e conta os milagres. E a gente começa a profetizar os novos milagres. Vamos sonhando. A pastora diz: amor, eu vi isso, que lindo, vamos embora, vamos orar sobre isso. Isso aqui também. A gente vai gerando os milagres. Você está aí, irmão? Agora tem casa que o céu é pesado, já viu? Tu entra assim, te dá um mal-estar. Mas tem casa que você entra, o céu está aberto. O céu de bronze e o chão de ferro. Ali fala de dificuldade. Existe dificuldade, irmão, mas chega uma hora que você tem que sair da dificuldade. Será que não é você que está gerando a dificuldade? Olhe bem, quando eu falo de um tempo improdutivo, eu estou falando até mesmo da saúde financeira. Terra de ferro, planta mas não colhe. Só coisas duras. Dificuldade financeira. Mais de 60% dos casamentos acabam por conta de uma desordem financeira. Ou seja, a saúde financeira de uma família importa muito. Agora eu pergunto para você: a gente herdou uma cultura sobre o dinheiro, sobre finanças. Nós herdamos uma cultura sobre finanças. Como que vocês pensam sobre dinheiro? Ai, pastor, eu aprendi. Você aprendeu em um lugar, sua casa. E será que o fundamento financeiro está certo? Então a gente pensa às vezes em uma ideia sobre o dinheiro que ela foi preconcebida. Alguém te passou um conceito sobre o dinheiro. E a gente precisa ter entendimento como administrar uma casa. Por exemplo, a sua casa não tem planejamento nenhum. Não, a gente vive por fé. Irmão, fé é inteligência. Não, pastor, a gente não faz conta de nada. Complicado. Na sua casa tem um alinhamento do que vai comprar e do que não vai comprar, que na maioria das vezes não vamos comprar. Alguém tem que parar esse aí que é o consumidor. E quando é dois consumidores, é perigoso. Dentro dessa casa tem que haver decisões sobre gastos. Pastor, eu não tenho nenhum controle. Uma vez uma pessoa me disse: pastor, eu quero prosperar, mas eu não acredito nesse controle mensal, entrada e saída. Eu falei: irmão, então tu não vai prosperar. Porque a prosperidade tem essa marca. Eu preciso administrar. Diga assim: administrar. Por onde começa a administração financeira numa casa? Pastor, é o trabalho. Claro, também. Mas olhe bem, Deus nos dá um meio de administração para ter uma casa saudável financeiramente. Qual é o princípio que Deus nos ensina para abrir os céus? Malaquias 3:10, ele diz: então quando você trouxer o seu dízimo, eu abrirei janela nos céus. Como se abre o céu de uma casa? Dizimando. Aprendi com minha mãe. Chegava eu do trabalho, comecei a trabalhar com 8 anos. Desde os 8 anos ela tirava uma porção que era de Deus. Falei: meu Deus, estou com pouco, vou ficar quase sem nada. E naquele tempo lia o teu nome no livro, lembra?
que lia assim, fulano de tal. E meu dízimo era muito pouco, era 8 anos, né? E meu sonho era um só. Eu tinha uma meta: um dia vão ler o meu nome. Eu não entendia muito, né? Igreja religião, vão ler o meu nome. E o meu dízimo vai ser muito. E um dia chegou. E realmente, meu nome estava lá, com um nível de dízimo bem mais alto. Eu dei graças a Deus. E não era por mal, é que eu queria crescer nessa fidelidade. Eu via minha mãe separando as notas que eram rasgadas. Ela dizia: isso aqui não é para Deus. Uma notinha suja, isso aqui não é para Deus. Só nota limpa, nova. Falei: meu Deus, o que é isso? Honra. Princípios de honra que nós temos que aprender. Aí o céu da casa fechado, e perceba, céu fechado, ausência de milagre. Eu estou falando de milagre nas emoções, milagre físico. Ora e nada muda. Experimenta ser fiel a Deus. Você e a tua casa fiel a Deus. Sabe, tem momentos que você é desafiado a parar de ser fiel a Deus. Mas uma casa que tem fundamento tem uma coisa muito clara: fidelidade, independente da circunstância. Esta casa pode estar debaixo do céu fechado, mas a palavra vai dizer que o Senhor vai abrir janela nos céus e derramar favor sobre essa casa. É muito poderoso. Essa família vai construir riqueza juntos. É lindo quando você vê uma família fundamentada que está construindo riqueza. E a riqueza que eu estou falando aqui, querido, não é riqueza segundo o mundo. Eu estou falando de prosperidade bíblica. Pastor, qual é o motivo? Por que eu deveria ser próspero? Primeiro, essa foi a vida que Jesus veio te dar. Vida e vida em abundância. Quando eu falo de abundância e prosperidade, não estou falando, querido, de ser trilionário. Não estou falando nada disso, estou falando de ter liberdade. Liberdade para doar, liberdade para entregar, liberdade para ser cada vez mais fiel a Deus. A prosperidade bíblica tem que tocar você. Agora, se não começou na mesa da tua casa, escute: um homem que não é fiel a Deus no seu dízimo, dificilmente vai honrar suas outras alianças. Um homem que não é fiel a Deus nos seus dízimos, infelizmente, bem provável não conseguirá ser fiel a outras alianças. E vamos lembrar que Deus é um Deus de aliança. Aliança fala de compromisso. Por isso que é importante você entender o ato de casar-se, não de morar junto. Enquanto se mora junto, você está dormindo numa cama e tocando uma pessoa que não é sua esposa. Antes, casa, ajusta. E esse alinhamento da aliança vai abrir janelas para você. Aí tem pessoas que moram junto: não vejo necessidade. Irmão, biblicamente falando, quando você está com uma pessoa que você não tem aliança com ela, essa pessoa não é sua. Ainda não é sua esposa, ainda não é seu marido. É a partir do momento da aliança. Está aqui, irmão? Então existem casas com o céu fechado. Já viu isso? Tem um dia da semana que você entrou em casa e está fechado o céu. O que você faz? Ora, profetiza, abre, começa a gerar um ambiente, o céu começa a se abrir. Existem casas também que são como cemitério. 2 Reis, capítulo 21, 18. Nosso time pode subir. Existem casas que são como cemitério. 2 Reis 21, 18. Manassés descansou e morreu, e foi sepultado no jardim da sua própria casa. Sua casa é um jardim ou um cemitério? Há casas que parecem um cemitério. Está ali? Está lá, ó. Morreu e foi sepultado na casa. Talvez tenha morto na tua casa. O que é o morto na tua casa? O passado. Tem gente que não consegue parar de lembrar, irmão. Toda hora relembrando coisa do passado. Jesus disse: deixa os mortos enterrar seus mortos. Há palavras que matam, você entende isso? E há pessoas que têm uma linguagem que mata o outro. Há pessoas que têm às vezes uma atitude tóxica de morte. A sua casa não pode ser um cemitério. A sua casa não pode ser um lugar que tudo está acabando. A sua casa tem que ser um jardim. Agora, aonde há morte, há histórias que matam. Escute, tem histórias que matam. Tem gente que ama lembrar de você como você era. Vai lá, de repente se encontra: eu lembro daquilo que você fez. Isso vai matando pessoas. Nós precisamos ter um fundamento de uma casa que mais parece um jardim e não um cemitério. Esse morto fica sem sensibilidade, não sente Deus, não sente amor, conquistou algo, mas não expressa alegria.
Escuta o que eu vou te dizer: há casamentos mortos. Gente que está morta, cara, está ali, morto, sem movimento. Morreu, continua lá, só de fachada, mas no fundo está morto. Carrega a morte dentro de si. E aqui nós estamos vendo que essa casa não pode ser como um cemitério. Tem casas que estão cheias de morte. Só lembra coisa que foi, coisa que perdeu. Uma vez a gente tinha dinheiro, uma vez a gente podia ter comprado e não comprou. Fica relembrando. Escute isso. Lembranças são importantes, mas não cultue lembranças ruins. Pessoas que se foram, coisas que você já tinha, esqueça isso. Liberte-se desses mortos aí, amém? Então tem casas que também são como uma prisão. Olha comigo Jeremias 37:15. Casas que são como uma prisão. Jeremias 37, verso 15. Olha o que diz: os príncipes irados contra Jeremias o açoitaram e o meteram no cárcere, na casa de Jonatas, porque a tinham transformado em um cárcere, prisão. Tem casas que não tem liberdade, irmão. Você não pode rir, você não pode chorar, você não pode brincar. Tem casas que não tem liberdade para nada. Você entra e você parece que está entrando numa cela. Você botou sua roupinha aquela listrada, amarraram uma bola de ferro no seu pé, e agora você vai dormir no cárcere privado. Há casas que são como um cárcere. Essa casa que é como um cárcere, como uma prisão, ali tem escravos que moram. Escravos discutem, escravos brigam, escravos se ofendem. Para você ter um entendimento, esses escravos lutam pela sobrevivência. Eles estão juntos, mas lutando para sobreviver, contando as moedas, sabe, se ofendendo, se machucando, culpando os outros. Esses escravos, eles têm um problema, são muito frágeis. Você olhando para eles, essas casas que são como cárceres, esses escravos são inseguros. A insegurança destrói uma casa. Essa mulher quer segurança e esse cara não dá segurança. Essas casas inseguras, casas de escravidão. E onde tem pessoas inseguras, entenda, sempre vai haver ofensa. Quanto mais insegura é uma pessoa, mais ela se ofende. Qualquer coisa, eu acho muito interessante casais que dizem assim: mas eu não posso falar sobre isso com ele. Como assim? Como que você não pode falar sobre isso? Como que você não pode falar sobre determinada área? Esse confronto da casa, aonde tem uma prisão, você tem que quebrar os grilhões, quebrar as prisões. Sabe, e nossos filhos vão crescendo nesse ambiente, aprisionados. Uma pessoa que está prisioneira dentro de si, não consegue lidar com seus conflitos internos. Aí se irrita fácil, aí estoura, transfere para os outros. Vai ter que descontar em alguém. Ambientes que mais parecem uma prisão. Você conhece lugares assim? Gênesis 19. Casas contaminadas pelo pecado. Os anjos chegaram a Sodoma no fim da tarde, e Ló estava sentado à porta. Aonde estava o guardião da porta? Sentado. Um homem que deveria estar ativo, cuidando das portas, está cansado. O cansaço que tem abatido o homem. Homens cansam, mulheres também cansam. Ló é aquele homem agora sendo visitado por anjos. Ele tem que sair de Sodoma. E você lembra? Indo embora, ele, sua esposa e as filhas. A esposa olha para trás. Uma casa que não está no propósito. Alguém está olhando para trás. Quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Você sabe a história? As duas filhas de Ló embriagam ele e dormem com o pai. Dessa relação sexual nascem os inimigos de Israel: Amonitas e Moabitas. Você lembra deles? Inimigos ferozes. Perceba, o pecado está afetando gerações. Diga assim comigo: o pecado que afeta, que traz consequências. O pecado da nossa casa. Fundamentos distorcidos sobre o sexo. Pastor, não pode falar nisso, meu irmão, se você não fala disso em casa. Aonde você vai falar? Instruir seus filhos, ensinar sua casa.
Se na sua casa qualquer tipo de imagem passa pela televisão, cuidado. Cuidado. Lá em casa está passando alguma coisa e diz: ah, isso aí não é bom. Já muda, já pula. A Zoe já olhando assim, ela não quer olhar. Tinha lá uma notícia esses dias de um homem que tinha matado uma mulher, ela não gostou, já virou. Era um jornal, nem o jornal você pode olhar mais. Ou seja, existem coisas que vão contaminando a gente. Essa contaminação sexual que traz consequências terríveis. Pastor, eu não casei virgem, sabe? Eu gostaria de ter casado puro. O efeito disso, nocivo. Muito nocivo. Porque o leito conjugal foi gerado para esse momento, não antes. Porque um namoro tem que ser pautado por processos. Namoro, noivado, casamento. Vamos pular a etapa? Não dá. Não dá. Você que é homem, você que é mulher, querido, escute. Mais de 52%. Olha para mim, você que está lá atrás. Tem que olhar para mim aqui, para mim, olhando para cá. 52% dos homens. Ô Gilson, vocês aí podem conversar olhando para cá. Ou venham sentar, olhando para cá. 52% dos homens, 52% dos homens que frequentam a igreja fazem uso da pornografia. 52%. Nós vemos um número aumentar entre homens e mulheres. Não são só homens, mulheres também. Ao longo da nossa jornada como pastor, e a pastora Raquel, mais de 20 anos, o que nós tratamos de mulheres que estão nesse vício oculto. E esse vício da pornografia, ele é destrutivo, querido, que vai criando uma distância na casa. Alguém diz assim: não, eu estou usando isso agora, fazendo uso da pornografia, porque eu sou solteiro, quando eu casar acaba. Você não sabe de homem que eu trato, que vai à noite para o banheiro para se masturbar. Então, você precisa limpar a sua mente. Pastor, por que se cai na pornografia? Porque é que nem uma droga, irmão. Lança dopamina no seu cérebro. É aquele ciclo vicioso. Vai aumentando. Diminuindo? Aumentando. E nós não tratamos sobre isso. Nós vamos achando que a vida não é assim. E nós estamos criando pessoas, às vezes no ambiente de igreja, que estão vivendo essa contaminação, calados. A palavra vai dizer: aquele que confessa e deixa, prospera. Pastor, o que eu faço? Confessa. Deixar é um processo, vai precisar de ajuda. Você entra sozinho, mas não sai sozinho. Não vai, ai pastor, eu consigo. Não consegue. Não consegue, vai precisar de ajuda. E essa taxa só aumenta, cada vez mais os jovens estão consumindo pornografia. Se inicia a partir dos 12 anos. Essa contaminação é uma verdadeira pandemia silenciosa que entrou. Esse ciclo vicioso vai afetar o cérebro. Em que sentido? A perca de foco, sem concentração, gera agressividade, emburrecimento, porque o cérebro vai ficando enrijecido. Não entra nada de novo. Está no culto, fica aí perdido. Está lendo, ai, não consigo ler. A agressividade, porque esse homem agora vive uma vida de ilusão. Essa mulher, quando ele vem para a realidade, ele não gosta. Ele quer aquela plástica. É uma vida de ilusão. A vida real é diferente. Então, tudo que é ilusão é melhor, mas aquilo que tem que ser enfrentado, ele não quer. E a gente está criando uma cultura de homens imaturos. Deu alguma coisinha errada? Mergulho. Brigaram comigo. Pornografia. Não gostei dessa palavra. Pornografia. É quando alguém usa um mecanismo dizendo assim: por conta disso eu vou fazer isso. E nós precisamos ser curados disso. Neemias capítulo 4, verso 13 e 14. Fique em pé. Quero que você leia comigo. O que fazer pela nossa família, pastor? Jeremias, ou não, Neemias. Na tela. Neemias